Hoje a gente vota, né, tanto para presidente, né, a toda a equipe do Marcelo Paes, hoje no cargo, e também com o pessoal de outras funções, de outra parte do clube, digamos assim. Depois que organizar tudo isso, né, depois que for tudo para o papel, será os mesmos pré-requisitos quem vota hoje, por exemplo, são 2 anos sem quebra de contrato do sócio-torcedor, vai continuar tendo esses asteriscozinhos de quem pode votar, ou vai ser aberto, vai ser online, vai ser presencial? Como é que vai funcionar? Tá, deixa eu contextualizar uma situação. Hoje nós temos eleição para 4 órgãos do clube, certo? A gente tem eleição para a diretoria executiva, a gente tem eleição para a mesa do conselho deliberativo, a gente tem eleição para o conselho fiscal e a gente tem eleição para o conselho de ética e disciplina, perfeito? Essa eleição, ela ocorre a cada 3 anos e o estatuto do Fortaleza traz os pré-requisitos para concorrer a esse cargo e também para votar nesse cargo, perfeito? Quando a gente fala de toda a equipe, por exemplo, da executiva, o que os sócios elegem são apenas o presidente, o primeiro vice e o segundo vice, perfeito? Então, os diretores, por exemplo, os membros da executiva, o diretor de futebol, o diretor jurídico, o diretor financeiro, eles têm uma outra sistemática. Eles são indicados pela diretoria executiva eleita e são aprovados ou não pelo conselho, perfeito? Pelo pleno do conselho deliberativo. Então, isso é um ponto para ficar, assim, bem compreendido de como é a nossa sistemática de gestão a partir do Estatuto do Fortaleza. A gente tem hoje 2 processos em andamento, certo? Um processo iniciado lá em dezembro ou janeiro, referente à mudança do Estatuto da associação. A gente está fazendo uma reformulação do Estatuto da Associação Fortaleza Esporte Clube. Essa mudança do estatuto, quem é que decide sobre ela? Os sócios também, a Assembleia Geral de Sócios. Então, é no estatuto da associação que consta a possibilidade de os critérios para participar da Assembleia Geral, os critérios para poder ser eleito no clube. Então, tudo isso consta do estatuto e está sendo feita uma profunda reforma, uma adequação dessa norma-mãe, por assim dizer, do Fortaleza, para algumas mudanças na legislação que houve nos últimos anos. O direito esportivo, a legislação esportiva evoluiu muito nos últimos anos, inclusive tivemos agora, esse ano, a nova Lei Geral do Esporte. Então a gente tinha que manter o Estatuto do Fortaleza atualizado. Foi um dos motivos, inclusive, que travou um pouco o nosso trabalho, por conta que a gente estava aguardando a sanção da Lei Geral do Esporte, os últimos debates no Congresso Nacional, certo? Então, a gente tem 2 processos, esse do Estatuto da Associação e esse da SAF, que foi iniciado agora com as plenárias. A decisão final sobre como vai ser a questão de eleição, de direito a voto e tudo mais, isso vai vir quando tiver a Assembleia Geral dessas matérias, certo? Então, quem pode votar hoje vai tomar a decisão de como vão ser esses critérios, perfeito? A partir das propostas de estatutos que serão apresentadas. Então, vai ter uma atualização nesse detalhe dos sócios torcedores, né? Isso, exatamente. É uma atualização. A gente tá. Não, desculpa. Eu acho que você me entendeu errado. Tá. Não, essa questão do voto sócio torcedor, ela não muda. Isso aí eu falei. Sim. Isso Beleza, não muda. Isso beleza. não muda de modo algum. Eu talvez possa ter me expressado errado. A gente está fazendo a reformulação do estatuto, mas isso aí não tem. Isso é inegociável. O sócio torcedor do Fortaleza, ele vai continuar sempre tendo direito ao voto na associação. Sempre. Democracia é uma conquista que a gente não retrocede, a gente sempre avança mais. Entendeu? A gente nunca retrocede quando a gente está falando de democracia. Não, então, quando eu falo em mudança, por exemplo, hoje eu sou sócio torcedor há 2 anos e tenho o direito de votar. E tem direito a votar. E vai continuar tendo. Não, beleza. Vai ter alguma mudança nesse ponto, por exemplo, quem não é sócio torcedor pode ter uma garantia de que esteja presente também nessa mudança de patamar do clube? Olha, aqui é um ponto um pouco delicado de se falar sobre isso, mas eu entendo que para a gente ter o direito de participar no voto, a gente tem que ter um vínculo com o clube. Sim. Certo? Uhum. Então, esse vínculo, ele não pode ser um vínculo muito frágil também. Por exemplo, eu não posso colocar um sócio torcedor que, com um mês de casa, plano, vamos dizer assim,
um mês de casa para ter o mesmo poder de decisão daquele cara que está ali há 2 anos junto do clube, cumprindo com as suas obrigações, certo? Então, quando a gente fez o estatuto lá atrás, 2013, entendeu que tinha que ter um marco temporal para garantir que quem votasse sejam pessoas ligadas ao clube, pessoas que querem o bem do Fortaleza. A gente nunca vai se descuidar do clube e abrir portas para pessoas que não querem o bem do Fortaleza. Então, a pessoa ela tem que estar junto do clube, tem que estar ali cumprindo com as suas obrigações. Então, esse marco temporal de 2 anos, ele me parece um marco temporal adequado, pessoa ficando adimplente, me parece algo que é válido e que tem dado resultado no Fortaleza. São 10 anos já com essa sistemática e tem dado certo. Então, eu não vejo porquê, e falo por todos lá no clube, ninguém tem o menor interesse de fazer qualquer modificação nesse aspecto. A sistemática de voto dos sócios continua a mesma, do jeito que está. E isso prende muito a, por exemplo, outras pessoas chegarem e tentar fazer alguma coisa, né? Por exemplo, para você ter um certo, entre aspas, poder dentro de uma votação, subindo de cargos, digamos assim, dentro do próprio plano de sócio-torcedor, porque você é sócio-torcedor, você vai para o conselho, você vai para o... Enfim, nos outros quesitos, né? Para você chegar até o seu ápice, né, no programa de sócio, tem certas condições, né? Então isso previne o Fortaleza de muito... Não queria usar a palavra errada, mas de muita pessoa de má fé por aí, né? A gente tem instrumentos de controle social, por assim dizer. A gente tem um órgão que é o Conselho de Ética e Disciplina, que está ali sempre atento e sempre cumpre com as suas funções. Então, se a pessoa ela não segue aquilo que reza, por exemplo, o Código de Ética e Disciplina do clube, ela vai ser alvo de um processo disciplinar, vai responder perante as instâncias competentes do clube. Então, o Fortaleza hoje ele é um clube que eu diria um clube blindado, mas ele não é um clube blindado pelas pessoas de dentro. Ele é um clube blindado pela sua própria torcida. A torcida do Fortaleza, ela cuida do Fortaleza Esporte Clube. A torcida do Fortaleza, ela tem responsabilidade com o clube. Então, você pode observar que a gente tem hoje 4 poderes no Fortaleza, e esses poderes trabalham em coesão, trabalham de forma harmônica, trabalham com um único objetivo, o bem do Fortaleza. E o bem do Fortaleza passa por um Fortaleza grande, um Fortaleza forte, um Fortaleza vivendo esse momento histórico que a gente vive hoje. Talvez não, o melhor momento da história do nosso clube, o melhor momento da história do futebol